Os jogadores do Internacional tiveram folga nesta segunda-feira, mas nos bastidores muita coisa importante aconteceu para o futuro do Internacional. Entre elas, duas negociações envolvendo dois atacantes que juntos vão dar ao Inter 40 milhões de reais nos cofres, o que pode fazer com que o Inter invista em algumas movimentações importantes. Uma delas deverá ser a do atacante Johan Carboneiro, que admitiu em entrevista que quer permanecer no Beira-Rio, clube com o qual tem contrato até o final desta temporada de 2025. A gente mostra também momentos dos bastidores, do vestiário do Internacional depois da vitória contra a equipe do Fortaleza. Antes do confronto, um pedido feito pelo técnico Roger Machado, em tom de desabafo, emocionou o vestiário. A gente fala também a respeito do calendário colorado, que teve uma boa notícia para as próximas semanas. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. O dia do Inter foi de folga. Os jogadores descansando depois da vitória contra a equipe do Fortaleza. Serão 2 dias de descanso, segunda e terça-feira, para na quarta começar a semana de trabalho pensando no compromisso contra a equipe do Palmeiras, no outro final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Inter vai ter 10 dias para trabalhar. Deve ter outra folga no próximo final de semana, mas serão 10 dias para uma sequência muito dura, porque o Inter pega o Palmeiras no dia 14 de setembro e depois, no dia 21 de setembro, tem Clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio. É uma sequência de fato dura e que o Inter teve uma boa notícia do ponto de vista de calendário. O Inter tem um jogo atrasado no Campeonato Brasileiro, uma partida contra o Bahia que deveria ter acontecido e não aconteceu. Este jogo poderia ser marcado nesta semana entre Palmeiras e Grêmio, o que dificultaria a preparação do Internacional porque são compromissos que demandam uma certa prioridade. Mas de acordo com a CBF, esse jogo deverá ser recuperado em uma data da Conmebol, ou no dia 22 de outubro ou no dia 29 de outubro, o que dá ao Inter uma tranquilidade maior, pensando no Grenal depois do jogo contra a equipe do Palmeiras, uma boa notícia para a preparação do Internacional. Mas, dito isso, o Inter prepara também neste período de treinos uma mudança tática que deverá ser executada pelo técnico Roger Machado, a partir da saída de Wesley. E eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira aqui no canal. Roger deverá voltar para um esquema com 2 atacantes, um 4-1-3-2. Eu projeto essas equipes nesse vídeo que eu gravei na tarde de segunda-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas vamos para algumas informações mais importantes do contexto colorado nesta segunda-feira, que se movimentou muito do ponto de vista de negócios. Além da venda de Wesley, que está fechada para o Al Rayyan, o Wesley já chegou em Doha, inclusive, onde vai ser apresentado e anunciado oficialmente pelo Al Rayyan. Essa negociação vai dar para o Inter 27 milhões de reais. O Inter tinha 50% dos direitos econômicos relacionados ao Wesley. Uma outra venda de atacante movimenta o bastidor colorado com valores importantes. A venda de Alexandre Alemão. Sim, Alexandre Alemão, que em 2023 foi vendido para o grupo Pachuca. Jogou pelo Real Oviedo da Espanha, depois foi para o Pachuca do México. Em um mês, no Pachuca do México, ele já foi vendido e agora foi para o Rayo Vallecano, da primeira divisão espanhola. E o valor, 4,5 milhões de euros. Foi o valor vendido pelo Pachuca para o Rayo Vallecano em função do Alexandre Alemão. O Inter detinha 30% dos direitos econômicos desse jogador e por isso vai receber algo em torno de 12 milhões de reais. A gente está falando aqui de, em 2 negócios, Wesley e Alemão, o Inter arrecadar quase 40 milhões de reais, o que é um valor bastante significativo. Principalmente sabendo que o Inter precisa ao todo, durante o ano, vender 160 milhões de reais em jogadores. Com estes 40 milhões,
o Inter vai estar batendo algo perto de 120 milhões de reais, 118 milhões de reais, mas mais precisamente. Faltam 42 milhões de reais para bater a meta, o que é importante para que o Inter possa, inclusive, fazer alguns investimentos na janela da troca de temporada de 2025 para 2026. E um dos movimentos poderá ser Johan Carboneiro, atacante colombiano que hoje é titular do Internacional e inclusive é titular dentro dos times que eu projetei na mudança tática feita pelo técnico Roger Machado e que concedeu entrevista depois da vitória contra o Fortaleza falando sobre o seu futuro. Johan Carboneiro foi claro ao dizer que quer permanecer no Internacional. O jogador entende que está feliz em Porto Alegre, que tem futuro aqui no Internacional, ele sabe que isso depende das direções acertarem a sua permanência, mas ele quer permanecer no Inter. O Carboneiro pertence ao Racing da Argentina e o Inter conseguiu o jogador por empréstimo até o final deste ano. Para comprar o atleta e ativar uma cláusula de compra, o Inter precisa de 4 milhões de euros. E existem negociações avançadas para que o Inter possa fazer esta movimentação. E o próprio Carboneiro se manifestou sobre isso, dizendo que quer permanecer no estádio Beira-Rio. Fechando, vamos falar sobre os bastidores da vitória do Inter contra a equipe do Fortaleza, porque o Inter divulgou um material trazendo imagens exclusivas desses bastidores e chamou a atenção o discurso de Roger pré-jogo. Vamos ouvir o que falou o treinador colorado. E nesses momentos só ficamos nós do trabalho. Até mesmo o torcedor que com todo direito se afasta da gente e é a gente que traz ele de volta pro estádio. É hora de ganhar. Se der pra jogar bem, a gente joga. Mas nós vamos sair com os 3 pontos no final do jogo. Vamos levar! Os discursos, eles são muito cortados, porque tem coisas que são ditas no vestiário e que não devem ser publicadas. Ali o Roger falava justamente sobre o momento difícil que todo mundo vivia. O Roger falou sobre o momento difícil que o trabalho ele também vive, com todo o ambiente externo, falando sobre uma possibilidade de saída do Roger, e o Roger jogando com isso para os jogadores. E o pedido dos atletas de união no momento em que todo mundo abandonou, até a torcida, porque foram apenas 9 mil torcedores no estádio Beira-Rio e o Roger não tirou a razão dos jogadores. Ele disse, nesse momento só sobra a gente. Então é a gente que tem que resolver. E isso foi colocado às limpas no vestiário em um pedido emocionado feito pelo treinador colorado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Algumas odds que valem desta terça-feira, onde a gente tem jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. América Mineiro e Avaí. Odd do América Mineiro 2.23, empate 3.05, Avaí 3.4. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!